Oi, gente. Acho que agora vai dar certo. Só esperar. Boa noite, Tânia. Esperar a Dana entrar. Oi, Aline. Viu? Aconteceu o mesmo problema que deu contigo, né? Que coisa. Não sei o que aconteceu com esse Instagram. Saudade, Bianca. Oi, Rafa. Oi, Fábio. Oi para todo mundo. Oi, Dana. Olá, Não sei tudo por que tá me bom? acontecendo isso. Não, olha, eu vou ter que investigar. Pois é, não é a primeira vez que acontece com a gente também. Mas vai, é Vamos lá, contigo. Vai lá. tudo bem. Então, sejam todos bem-vindos. Então, pessoal, a gente está aqui então, pelo canal da Zelo Consultoria, aqui com a Gabriela. É uma semana muito especial, uma semana que vão ter duas lives com abordagem picleriana. Então, como eu tinha falado lá no primeiro vídeo, agora nós cancelamos, vamos começar por aqui. Essa abordagem é uma abordagem que ela mexe comigo também. Eu tenho como dizer para vocês que eu sou uma pesquisadora da infância. Isso eu leio, vou atrás, pesquiso, faço curso, estudo. E a abordagem pitleriana é uma coisa que eu sempre ia deixando para depois. Sempre ia deixando, ia deixando. Sério, por isso que eu trouxe, porque tem que instigar. Não só a mim, mas como outros educadores. Porque eu tenho certeza que não é todo mundo que já estudou e que sabe o que é Pickler e o que é uma abordagem pickleriana. E eu tinha muito essa curiosidade e eu queria saber muito, e eu queria estudar muito. Ah, sim, já tive a oportunidade de fazer curso, já tive a oportunidade de leitura, mas sempre ia procurando outras abordagens, outros temas que para mim chamavam mais atenção no momento. E eu pensava, mas não sei nada. E aí, quando eu falei com a Gabi, sai, Gabi, vamos trazer essa abordagem, porque esse canal, o canal da Convocar Infância, é para isso, é para convocar os educadores, os professores, para falar sobre assuntos que a gente tem dúvida mesmo, que a gente está querendo aprender, que a gente está querendo ir atrás. E a abordagem Pickler é uma que eu tenho. Então, bem-vinda. Agora eu que estou sendo convidada. Não, não, é tu que é anfitriã aí. Ah. Então, para começar a falar, e já falando que na sexta-feira, então a gente tem como convidado o Rafael, e o Rafael também da Laços Ateliê da Infância. Ele é um também que estuda muito Pickler e também é um dos representantes, né? Que tem aqui da abordagem Pickler. Então ele também vai estar aí na live, vai estar escutando a gente, e sexta-feira é com ele. Então, vamos lá, Gabi, tudo contigo. Ô, Dana, mas eu não, é tu que é anfitriã, mas acho que antes tu tinha começado. Te apresenta de novo, porque tem um monte de profs que estão aí e eu gostaria muito que elas vissem que tu também é prof. Então, assim, é muita inspiração. Ah, sim, sim, sim. Então, eu sou Dana Vargas, tenho o canal da Convocar Infância. Faz um mês que o canal está no ar, ele é um canal novo que eu montei por quê? Porque lá no meu canal particular, da minha vida pessoal, estava com muita coisa sobre a minha profissão. E eu queria fazer muitas coisas lá e às vezes misturava muito. O que eu fiz? Eu fiz um canal um pouquinho mais agora voltado para educação, voltado para educadoras, porque eu queria muito ajudar não só a mim mesmo, mas a outros educadores. E a gente, em um mês, a gente já passou de 1.100 seguidores. Isso aí é uma coisa bem legal, porque a gente tem pessoas de tudo que é lugar e pessoas que estão procurando realmente até para dar sugestões de temas, a gente conversa. Então, é um canal de troca, é um canal de falar sobre a infância. Então, isso é bem importante. E eu sou professora de chão, gosto muito. Olha, a Ana fez um Insta! Viu? A Ana, a Ana vai ser uma das minhas convidadas. E a gente está aqui para conversar. Esse canal é um canal de troca, é um canal de compartilhamentos. E tem bastante gente que já está nos seguindo e acontecendo, fazendo isso acontecer. E assim, tem as lives, né? A gente entrou, então. Mas a gente queria umas lives que falassem com a gente de temas que a gente tem dúvidas. E agora a gente está tendo dúvida, então, sobre a verdade pitleriana. Então, agora sim. Sim. Agora tu te apresenta porque eu não te apresentei.
Tá bem, obrigada, Dana. Só para tu ficar tranquila que todo mundo lá do teu canal também tá vendo. É que, na verdade, a gente só mudou a ordem aqui em cima e Sim, embaixo. exato, Mas exato. todo mundo de lá também tá conseguindo acessar. Então, eu quero agradecer primeiro, Dana, o teu convite. Né? Eu acho que tu falou, eu sou uma professora de chão, né? Muito me orgulha ser convidada por uma professora de chão para dialogar. Sendo que eu não sou professora de chão, eu posso dizer, então, vou pegar a tua expressão, eu vou dizer que eu sou uma psicóloga de chão, pode ser? Eu sou uma psicóloga de chão de escola, de chão de município, de chão de secretaria da educação, da saúde, da assistência, de chão da universidade, de chão de estrada também, tá, Dana? Porque a maior parte dos municípios que eu trabalho tem que pegar estrada de chão ou não. Então, é muito chão mesmo, assim. E eu fico muito feliz, porque nem sempre esse diálogo, né, entre a pedagogia e a psicologia é uma coisa simples e fácil, né? O que a gente percebe é que, por vezes, esse diálogo ele ocorre mais pontualmente em alguns momentos, assim, quando tem uma situação, um problema acontecendo e tal, mas para discutir a infância, a escola, né, nem sempre isso acontece. Então, eu quero te agradecer muito, assim, né, por essa oportunidade. E eu quero me apresentar, então, acho que grande parte do pessoal aí já me conhece. A minha formação inicial foi em psicologia, né? Eu me graduei em 2007, mas antes de eu me graduar, eu já comecei com 18 anos eu entrei na faculdade com 17. Eu amava a psicologia, mas eu não tinha ideia que através da psicologia eu ia conhecer a primeira infância, o desenvolvimento da criança e a escola de educação infantil, né? Nunca imaginei que eu ia trabalhar com isso, assim. E aí, no segundo semestre, eu comecei a trabalhar com um professor que foi muito especial, assim, porque ele me convidou para fazer uma pesquisa e ele queria muito estudar o brincar na infância, só que ele queria estudar o brincar na infância dentro da escola de educação infantil, porque, de alguma forma, ele, pelas experiências dele como pai, percebia que o brincar, ele parecia não ter um valor ainda dentro da escola. O brincar mesmo, de raiz, que a gente vai falar um pouco. E aí ele, né, comecei a trabalhar como bolsista, e a minha primeira pesquisa, assim, é muito legal, foi ouvindo professores sobre o que eles pensavam sobre o brincar, como eles organizavam o cotidiano para viabilizar ou não o brincar e tal. E eu aprendi muito, Dana, desde esse início, ouvindo professores, assim, né? E eu aprendo muito ainda, e muitos dos professores com quem eu aprendo estão aí hoje nessa live, e é muito bacana isso. Essas trocas, assim, me enriqueceram sempre muito, não só profs, como gestores também. E aí, assim, foi a minha trajetória, eu nunca mais consegui sair desse... o município do Cará é um que eu vou de chão, até o ano passado era chão batido, agora temos uma estrada. E assim eu fui, Dana, nunca mais larguei a infância e nem a educação de maneira geral, assim. Então, ao longo da minha trajetória profissional, eu tenho atuado, feito intervenção, mas também pesquisa na área da educação da primeira infância, tá? Tanto a educação familiar, então eu tenho sim estudado muito, meu mestrado, meu doutorado, eu estudei interações precoces, pais-bebê, relações de cuidado, e também a educação escolar, né? Então, assim, é a minha área de atuação mesmo. E o que acontece comigo, né? Até eu voltar para Porto Alegre, porque eu fiz a minha graduação e meu mestrado em Santa Catarina, apesar de ser gaúcha. E tudo começou lá. Quando eu volto para Porto Alegre, volto para fazer o doutorado ali na URGS. E aí tem aí o pessoal da creche da URGS, que foi um contexto de pesquisa do meu doutorado. Porque no doutorado a gente fez um estudo, Dana, muito bacana, que acompanhou crianças, metade do grupo de crianças foi para a creche aos 6 meses, creche da URGS e do Hospital de Clínicas. E metade desse grupo não foi. E a gente acompanhou essas crianças dos 6 meses aos 6 anos de idade. Então foi um estudo, assim, que me abriu tantos olhos, assim, para tanta coisa, me proporcionou tantas aprendizagens, e uma das grandes ganhos desse estudo foi ter me aproximado da abordagem picleriana. Porque aí a gente começou a estudar muito, assim, enfim, as abordagens pedagógicas na área da infância, da educação infantil, e através de uma professora da URGS, que é a professora Giana,
que eu gosto muito e sempre me apoiou muito, a gente conheceu a abordagem. A Giana disse, a gente, porque eu e duas colegas em particular do doutorado que nos envolvemos muito com isso. A Giana disse, vocês têm que conhecer essa abordagem, vai ter um evento lá no Ministério Público, vão lá e falem com a Silvia Nabinger. E nós estávamos, assim, animadíssimas com aquela pesquisa e já criando a ideia da Zelo. Eu, a Marília e a Sheila. Pensando, não, a gente tem que fazer disso uma forma de tu chegar nas escolas. Em 2012, isso foi em 2012, tá, Dana? Existiam raras, em Porto Alegre, no estado aqui, raras pessoas que trabalhavam com formação e consultoria na área da educação infantil, especificamente. A Zelo foi uma das primeiras, assim, e de pessoas como nós, assim, psicólogas interessadas nesse campo. E aí a gente foi nesse evento, e aí escutamos a Silvia, assim, né, as três ficaram chocadas. E aí a gente foi lá no final do evento e chamamos a Silvia, assim, Silvia, olha só, éramos super novinhas, assim, na época, né? Ainda sou, mas na época era mais. E aí assim, a gente disse para a Silvia, a gente está com essa pesquisa, a gente está com a ideia de montar uma consultoria e a gente quer que tu seja nossa mentora. E ela é até hoje, né? A Silvia é uma mentora completamente coerente com aquilo que ela acredita. Então, ela é coerente com os princípios da abordagem picleriana no sentido de que ela construiu uma relação real com a gente, né? Nós vamos falar disso um pouco mais hoje. Então, a Zelo, Dana, ela surgiu dessa minha inserção como pesquisadora e do meu encontro com a abordagem Pickler também. É claro que eu já tinha uma trajetória anterior, né? E aí, tudo que eu tinha estudado antes, quando eu encontro a abordagem Pickler, foi um encontro muito especial, porque a abordagem ela foi muito coerente com aquilo que eu já acreditava sobre a infância, sobre as relações iniciais e sobre o que eu acreditava para uma escola também de educação infantil. E assim foi, né, desde 2012 até agora. Então agora eu sigo trabalhando na universidade e sigo trabalhando na Zelo, né. As meninas não estão mais comigo, a Marília e a Sheila, mas estão perto ainda, né. Hoje mesmo estudando os livros, porque a Marília fez o doutorado dela inteiro sobre abordagem picleriana. E aí, na época do doutorado dela, a gente adquiriu muitos materiais piclerianos. E a Marília estudou muito, então os livros estão cheios das marcas da Marília, das palavras dela, das coisas que ela escrevia, assim, então foi muito legal revisitar isso também, né? Porque é a nossa história, assim, então muito bonito. Então eu sou assim, é isso, Dana. Eu trabalho bastante, né? Eu invisto muito, não só no estudo, Dana, mas se esse estudo não... No meu entendimento, se esse estudo todo, como pesquisadora, né, se isso não tem impacto para mim, tá? No cotidiano das escolas, das famílias, isso para mim, Gabriela, perde um pouco o sentido. Não é para todas as pessoas. Tem pessoas que gostam só de estudar. Eu não, eu gosto de estudar, mas eu gosto de estar lá, né? E aí, para isso, a gente batalha muito, né? Então, eu vou contar para vocês um pouco sobre a abordagem Pickler a partir dessa minha história, assim, né? Porque é uma história de alguém que está tentando muito levar essa abordagem para os lugares reais. E os lugares reais são cheios de pessoas reais, cheio de coisa acontecendo, né? Então eu vou falar um pouquinho assim a partir disso hoje, tá? Queres me fazer alguma pergunta para iniciar? Não, sou a pessoa real aqui na tua frente. Pessoa real. E aí tu tinha falado antes, quando tu iniciou outra live, que a abordagem Pickler ficou ali meio, né, como uma coisa curiosa, mas que em função da idade das crianças que tu trabalha, isso? Um pouco? Isso. Foi um dos comentários que eu fiz contigo também. Aí eu sempre pensava, assim, para mim, que a abordagem Pickler era para os pequenos. Quem trabalha com os pequenos seria que tem que estudar mais. E eu sempre trabalhei com os maiores. E aí vinha aquela coisa assim, de vou estudar outras coisas, vou procurar outras pesquisas. E a abordagem picleriana ia ficando. E aí eu sempre tive essa dúvida, né? Mas a abordagem Pickler é só para os pequenos? É só móveis? Tá só, não é que a gente estava falando, né? Tem muito móvel Pickler e tudo. E aí, o que será isso? Então, acho que eu tinha muitas dúvidas. Ainda tenho. Já falei que eu quero fazer vários cursos agora. Eu estou querendo estudar mais. Quando a Dana me falou isso, assim, eu, né, trabalho com os maiores e tal, para mim foi bem legal, assim, porque eu acho que esse é um dos mitos
que percorrem, assim, o país em relação à abordagem, né? Que a gente vai poder discutir um pouquinho mais. O outro mito, não sei se posso chamar de mito, mas, enfim, é a ideia de que, assim, para eu ser uma escola pikleriana, ou a minha turma ter inspiração pikleriana, eu preciso ter necessariamente um mobiliário, né? Ou ter um mobiliário resolve todos os problemas, né? Então, assim, isso é uma coisa bem importante, eu estou falando aqui isso também em nome da própria Rede Pikler Brasil, que tem tentado, batalhado muito, assim, para desmistificar um pouco essas coisas, sabe, Dana? Porque o mobiliário, para quem não sabe, que está ouvindo a primeira vez, né, existem algumas mobílias que são enriquecedoras, vamos dizer assim, tanto do brincar livre da criança, quanto também são mobílias que dão suporte ou qualificam os cuidados ao corpo da criança. Então, né, existem esses dois conjuntos de mobília, vamos pensar assim, desde um banquinho ali, muito cuidadoso, que acaba, por exemplo, favorecendo o equilíbrio para a criança sentar ajustada e comer melhor, até a mobília, por exemplo, para a criança se na brincadeira livre poder, enfim, né, desafiar o seu corpo, subir, descer, entrar, sair. Então a gente tem esses dois conjuntos de mobílias. E, em geral, isso atrai muitas pessoas, porque é bonito, né, porque, enfim, eu acho que a mobília, vamos pensar assim, parece que ela materializa a metodologia, assim, é como se eu comprando a mobília, eu adotei a metodologia, e aí esse primeiro ponto que eu queria falar, assim, que há uma discussão também entre muitas pessoas em relação a se a gente poderia falar que a abordagem, né, que as ideias piklerianas dão base para uma metodologia ou não. É uma metodologia, né, muitos falam método Pikler, né, muitas pessoas vendem mobiliário e colocam embaixo assim, mobília, método Pikler, né? E isso tá crescendo tanto, Dana, que o que a gente percebe às vezes é que as pessoas que vendem a mobília, por exemplo, conhecem pouco das concepções. E a gente, como é que a gente percebe isso? Porque às vezes até o nome da pobre da Amy Pikler vai errado. Né? Porque, e assim, claro que pode ser sem querer e tal, mas por um lado isso às vezes nos alerta para a possibilidade de essa mobília estar sendo comercializada ou disseminada sem que a gente preste atenção ou dê os devidos cuidados para os princípios, né, ou seja, para as concepções que dão sentido ao uso desse material, né? Então, eu vou começar falando por aí. Ô, Dana, e assim, ó, se tiver alguma pergunta que tu acha interessante, tu pode me interromper, tá? Tá, tranquilo. E tu também, se tu Tranquilo. quiser, tipo, é um bate-papo, tá? É que se eu começo a falar, eu não Isso. paro mais, então Não, pode. tu fica bem à Tá vontade, tranquilo. Tá tá? tranquilo. Para quem é bem breve, assim, tá escutando pela primeira vez, eu acho que é muito difícil, mas Amy Pikler, ela foi uma pediatra, né, que viveu até 84, né, 1984, e ela realizou o seu trabalho, né, a primeira parte do seu trabalho da sua vida foi com famílias, acompanhando, então, famílias de crianças pequenas, e trabalhando, então, com essas famílias e com essas crianças, e orientando essas famílias para que elas pudessem, então, favorecer os processos de desenvolvimento, né, da criança. Depois, na segunda parte da sua carreira, ela assumiu um abrigo no pós-guerra, né? Então, no pós-guerra, ela foi convidada para assumir a direção de um abrigo. E aí ela seguiu desenvolvendo as suas ideias neste abrigo. E este abrigo, então, hoje, depois que, então, acabou a demanda, isso lá na Hungria, tá? Em Budapeste, na Hungria. Depois que, enfim, o abrigo foi perdendo um pouco, enfim, o número de crianças foi diminuindo e ele foi se tornando, ao longo do tempo, um instituto e hoje uma escola. Vamos pensar assim, né? Esse nome escola para nós é usual, mas lá não se chama escola, enfim. Mas é como se fosse uma escola hoje, né? E além de ser um centro de pesquisa e de formação. Então, essa é Amy Pikler. E aí, para a gente poder discutir essa questão de metodologia ou abordagem, eu fui estudar, e aí eu queria dizer para vocês, fui relembrar hoje algumas coisas, assim, né? Porque nós temos ainda pouco material no Brasil, tá, Dana? Em português, né? Nós temos os livrinhos, que aí depois também a gente pode, sei lá, tirar uma foto e tal. A gente tem os livrinhos básicos, que são aqueles 4, sendo o pretinho aqui o mais clássico. E alguns artigos em português que as pessoas têm começado a escrever, né?
No entanto, esses livrinhos, eles são bem pontuais, né? E eles nos dão uma ideia, sim, mas nem sempre eles são suficientes para nos ajudar a entender esses princípios mais de raiz. E aí eu fui dar uma olhada em livros clássicos, porque eu acho que, assim, quando a gente quer conhecer uma coisa de verdade, a Cris, querida, quando a gente quer conhecer uma coisa de verdade, Dana, a gente tem que ir na raiz, né? Na raiz mesmo. Então, eu fui pegar hoje o livro da própria Amy Pickler, que é Mover-se Liberdade. Eu fui pegar esse livro aqui, que é super importante, ele chama Loxy, Uma Incomum Atenção Pessoal, que foi duas francesas que acharam o trabalho dela, na época lá do abrigo, uma coisa muito interessante, e ficaram um tempo lá com eles, conhecendo, e fizeram um livro contando o que elas viram lá. E aqui nesse livro, quem fez o prefácio, o prólogo, enfim, foi a própria Amy Pickler. E aí eu fui catar nesses lugares, assim, nas introduções, nos prefácios, nas conclusões, um pouco de algumas coisas para a gente se inspirar hoje, assim. Então, assim, ó, vou ler para vocês bem rápido, uma frase da Amy Pickler do primeiro livro que ela escreveu, que foi traduzido com muitos títulos, mas em um dos títulos que assim é mais fácil para nós é Bebês Tranquilos, Mães Satisfeitas. Mães tranquilas, mães contentes. O primeiro livro que a Amy Pickler escreveu foi para famílias, tá? Então, não foi ainda no contexto institucional. Mas olha só o que ela diz. No final do livro, conclusão. Não quero ensinar um dogma aos pais. Se o espírito, essa é a nossa palavra, se o espírito apropriado estiver por detrás da criação da criança como um todo, se os pais captarem o espírito como um todo, da criação, os erros cometidos aqui e ali não serão de grande importância. Tudo bem cometer um erro delícito, captar o espírito da coisa. O que importa é aprendermos o essencial. E o que é essencial para Amy Pickler é observar. Conheça seu filho, então responderá de maneira certa a ele. Isso nos dá umas pistas, Dana, de que já a Amy Pickler, no seu primeiro livro, em 1969, estava muito preocupada que as ideias dela se tornassem um dogma, né? Um dogma, uma metodologia rígida. Ela dizia o seguinte, captem o espírito, captem a essência. E aí, no prefácio daquele livro ali, que eu comentei com vocês, que é Loxy, uma atenção pessoal em comum, ela diz assim, ó, nós temos que refletir. Que classe de indivíduos serão os nossos meninos ou meninas? Ou seja, eu faço a minha reflexão, que sujeito nós queremos ajudar a desenvolver? Então, Amy Pickler estava muito interessada em nos fazer pensar que tipo de sujeito humano nós, adultos, queremos ajudar nesse processo de desenvolvimento. Qual é o sujeito que a gente valoriza? Né? E, por fim, na introdução do mesmo livro, as autoras diziam assim, ó, ao apresentarmos esse método, elas põem entre aspas, tá, Dana? Método de atenção pessoal. Queríamos advertir o leitor contra a tentação demasiado fácil de adotá-lo ou de rejeitá-lo, ou então de aplicá-lo indiscriminadamente. Então, de novo, né, as autoras nos convocando, leitores, a dizer assim, ó, cuidado, né, não se apressem em pegar esse método, porque elas explicam bem certinho como é que funcionava a instituição, quantas crianças tinha, então assim, vamos com calma, né. Tudo isso, Dana, nos faz pensar, e aí a própria Amy Pickler nos faz pensar, que antes da gente pensar no mobiliário, nas coreografias que a gente fala de cuidados, que é a forma, então, de tocar o bebê, de pegar no bebê. Antes da gente pensar nos objetos que a gente coloca ali, na organização do espaço físico, a gente precisa pensar qual é o sujeito, ou qual é a nossa concepção de sujeito humano, e mais do que isso, que sociedade a gente quer para nós. Então, para mim, Dana, a abordagem Pickler, ela foi uma divisora de águas nesse sentido, porque ela me convocou a ser uma Gabriela diferente. E aí eu acho que é uma grande questão, né? Não se trata de eu ir lá mexer no mobiliário, fazer um projeto físico para minha sala e a gente não se transformar como pessoa
e buscar, e é uma busca constante por ser coerente com esses princípios, tá? Então, é essa primeira convocação que eu queria fazer, assim. Vai me interrompendo, qualquer coisa. Mas aí, Não. Dana, qual é Só o para sujeito? falar que depois que acabar a live, aí a Gabi vai mandar para mim o vídeo pra gente colocar no canal e ela coloca também lá. E a gente vai colocar embaixo as referências dos livros, os nomes Eu posso direitinho. tirar uma foto de todas as capas e te mando. Isso, a gente posta nos stories pra gente não perder agora, não perder tempo de colocar, pra Gabi continuar falando, mas a gente vai colocar sim, tá? Pode deixar. Beleza, pode A gente vai deixar. Uhum. anotei aqui. Mas aí, Dana, qual é esse sujeito, então, que a abordagem Pickler valoriza, né? Ou melhor, que a gente botou no título dessa live, quais são os princípios éticos fundamentais da abordagem? Porque quando a gente pensa assim, qual é o sujeito que a gente quer, qual é a sociedade, a gente está falando de ética. Mas e aí eu quero convocar vocês a pensar o que é ética. Eu vou fundo hoje, tá, Dana? Eu vou fundo. Vai, tô adorando. E aí, Dana, olha só, o que é ética, né? Um momento tão importante para a gente pensar nessas coisas, né, também. Eu gosto de pensar em ética como diferenciando ética de moral, né? Moral é mais ou menos assim, um conjunto de regras que estão postas ali dentro daquele espaço. E eu, como sujeito humano, preciso entender essas regras e seguir essas regras, tá? Porque elas são me apresentadas assim, olha, aqui é o conjunto de regras e, né, siga as regras. Podemos pensar que moral tem a ver com metodologia também, com um conjunto de técnicas, tá? Eu posso muito bem conhecer as técnicas, as metodologias, as regras, mas eu não ter entendido o princípio que está por trás dessa metodologia ou dessas regras. Por exemplo, sei lá, não pode usar boné. Por que não pode usar boné? Lá pelas tantas, vamos pensar a criança. No início a criança não questiona muito, ela às vezes até diz não, mas ela não fica pensando por que não pode. Mas quando a gente vai crescendo, a gente começa a se perguntar por que será, né? Aí nós estamos começando a falar de ética, Dana. Ética são os princípios de base que o sujeito começa a entender e aí ele pode escolher se ele vai adotar ou não vai adotar. E aí que eu acho um grande problema, Dana, eu não estou falando só da abordagem Pickler, porque às vezes eu acho que nós, da educação, estou falando de mim também, a gente pega a partir ali das regras, das técnicas, não precisa ser da abordagem Pickler, pode ser Reggio Emília, a gente pega o externo, só que a gente não para pensar no princípio que está por trás e se a gente quer adotar de verdade aquele princípio como nosso. Hoje foi até a Cimeia que postou, né? Se depois da pandemia falarem que não viram falar de abordagem PIC, não sei o que, eu não sei mais. Mas aí não vai adiantar se eu ficar só ouvindo esse monte de informação e eu não fazer essa reflexão. Porque quando a gente fala de ética, a gente está falando, Dana, de entender os princípios e decidir se eu quero ou não. E isso tem tudo a ver com um conceito importante da abordagem, que é a autonomia. E aí eu acho que é uma coisa muito importante da gente falar e entender, tá? Porque a autonomia, né, Dana, tá em todos os PPPs desse país, com certeza, tá? Tá na base nacional, tá nas diretrizes, tá na boca de todo mundo. Mas muitas vezes a gente não sabe o que é autonomia, né? E a autonomia para a abordagem Pickler, ela tá muito ligada a uma ação do sujeito movida por um desejo próprio. Vejam que quando eu defini autonomia, em nenhum momento eu disse assim, saber fazer alguma coisa sozinho. Porque isso não é autonomia. Isso é independência. A autonomia é eu escolher fazer algo porque eu desejei. E isso, desde o bebezinho muito pequeno, já tem a capacidade de ser autônomo. Quando ele decide olhar, agora eu tô lembrando da filhinha da Rita, uma amiga nossa, que acabou de fazer o primeiro movimento de cabeça em direção à Mana, tem um mês. Um pouquinho mais de um mês. Fez o primeiro movimento de cabeça em direção à Mana porque escolheu olhar para a Mana. Isso é autonomia no bebezinho pequeno. É claro, Dana, que a autonomia aos poucos vai se tornando mais complexa. Quando a gente vai desenvolvendo também intelectualmente, a autonomia também significa não só um desejo, mas um valor. Eu escolhi fazer aquilo porque eu valorizei, aí é a coisa da ética. Então, a gente já sabe, Piaget nos disse isso muito bem, que a autonomia é condição para a ética.
a verdadeira autonomia. Porque senão nós vamos ficar um monte de sujeitos só seguindo as regras que nos colocam, mas nunca a gente vai passar a questionar aquilo e adotar ou não como nosso. E isso tem tudo a ver com a formação, Dana. Isso para mim é um princípio de base também. Quando eu trabalho formação de professor, se eu não conseguir mobilizar esses sujeitos para que com autonomia, com desejo e com valor, eles escolham adotar aqueles princípios e a partir disso construir a sua trajetória, eu não fiquei satisfeita com a minha formação. Porque eu não chego no município para cagar regra, entendeu? E é muito interessante, tem muita educadora aí, provavelmente, eu já entrei em conflito com muita educadora. Conflito em que sentido? Não é assim a gente se pegar no pau, mas é a gente discutir mesmo. Por quê? Porque ali a gente precisa entrar em acordos para que o educador também possa refletir, e eu também, e a partir disso a gente assumir as posições. Então a formação não é uma palestra que eu fico ali, né? Isso é muito pikleriano, Dana. Então assim, o conceito de autonomia pikleriano não é só para o bebê. O conceito de autonomia pikleriano é para todos. E uma instituição que busca ser inspirada na abordagem pikleriana, ela deve também buscar o desenvolvimento da autonomia dos adultos. Que é adultos que desejam, que têm desejo e que também podem avaliar aqueles princípios, compreendê-los e adotar como próprios. Então, por isso, Dana, que assim, a abordagem Pikler é só para o bebê, é só para o 0 a 3, ela foi construída nesse contexto. Mas os princípios da abordagem nos ajudam a pensar a educação de qualquer sujeito, inclusive dos sujeitos adultos. Tá? Posso seguir? Quer tomar uma aguinha aqui? Sim, não, é bem isso. Estou pensando agora e relacionando ao que eu tenho visto e ao que eu tenho, às vezes, que a gente ouve nas escolas, e é bem isso mesmo. Se o professor não tenta trazer uma formação para ele, e ele, olha, essa abordagem, e agora tu leva para tua vida, é isso que tu tem que fazer. Se ele não internaliza aquilo ali. Se ele não tem autonomia de fazer. Agora eu estou entendendo. Isso. Mas sabe o que Amy Pikler dizia? E nos aprofundamentos que eu tive a oportunidade de ir, de estudar e tal, sobre abordagem, inclusive com a Ana Tardos, que eu acho que é uma das pessoas que fala muito sobre isso, assim, que é a filha da Amy Pikler, né? Que, às vezes, para o adulto que, em geral, tem mais dificuldade de ser autônomo, porque a autonomia, tu já percebeu, né? É uma construção. Não é uma coisa assim, eu sou, não, é uma construção dura com a criança, com o adolescente, com o adulto. Ela dizia assim, que ajuda muito a gente começar ensinando a técnica, por exemplo. Né? Então, assim, porque como é que eu vou começar a ser adulto? Às vezes vale eu entender a técnica, eu entender a metodologia, eu começar a praticar, porque aí daqui a pouco, né? Claro, tem muitos adultos que praticam a técnica, mas que percebe que aquilo, se tira ele daquele contexto, leva para outro, que ele tenha que criar, adaptar, por exemplo, ele já tem mais dificuldade. Mas ela dizia assim, não, a gente começa ensinando a técnica, então assim, a gente vai, como Piaget nos dizia, da heteronomia, que é alguém de fora diz como eu devo agir, para a autonomia. Então é como se, primeiro a gente tem alguém nos instruindo, nos dando a base, claro, com muito cuidado junto disso, né? E aí essa autonomia vai se construindo, por quê? Porque eu começo a sentir confiança também que eu sou capaz. Né, Dana? Então, como é que... Uma coisa é a gente entender, é importante que todo mundo tenha autonomia, mas como é que se constrói a autonomia? E aí eu queria chegar no outro princípio ético fundamental dessa abordagem, que para mim é a maior revolução. Porque eu acho que a autonomia, ela é importante, e o Rafa vai falar mais disso. Sobretudo é importante porque Amy Pikler conseguiu mostrar como o movimento livre, né? Como a possibilidade da criança se movimentar livremente ajuda no desenvolvimento da autonomia. Isso é novo, tá? Isso realmente, isso é muito inédito na abordagem. Agora, tem outras abordagens que falam de autonomia. A própria abordagem regiana, das escolas de Reggio Emília, a própria abordagem montessoriana vai falar. A Montessori foi muito revolucionária também em mostrar, né, o quanto a criança tem potência de desejo, né? O quanto, quando a gente dá um contexto com condições mínimas, né, de segurança emocional, de segurança física, objetos adequados, a criança tem desejo por, ela é capaz de ser autônoma.
Agora, o que eu acho revolucionário, assim, aí é a leitura da Gabriela, não sei se todo mundo concorda, mas eu acho que sim. Que vamos dizer assim, para a abordagem picleriana, a autonomia, ela está indissociada do que a gente vai, algumas pessoas vão chamar de vínculo, ou afetividade, ou relações, ou cuidado, tá? Tem se falado muito que a abordagem picleriana valoriza muito os cuidados. Eu amo essa palavra cuidado, só que cuidado, vamos ter cuidado, porque ela não está falando só do cuidado no sentido da higiene em si, ou da alimentação, tá? O conceito de cuidado, ele é mais alargado também na abordagem Pickler, tá? Mas o que ela vai dizer? Que não tem como um sujeito ser autônomo se ele não viveu essa autonomia em uma relação muito qualificada com adultos, tá? E aí, para mim, eu botei aqui, o que é revolucionário do meu ponto de vista é a centralidade das relações, tá? Mas não é qualquer relação, Dana. E aí que eu acho revolucionário. Para mim, não existe nenhuma outra abordagem que realmente coloque a relação, o cuidado humano, no centro do fazer pedagógico. Para mim, não existe. Isso está lá nas nossas diretrizes, está na base, cuidar, educar, cuidar, educar. Mas ninguém leva tão a sério isso como abordagem picleriana. E por que, assim, que eu acho muito bonito? Porque uma relação dentro da abordagem picleriana, uma relação de cuidado é aquela em que nós temos duas pessoas, pelo menos. Um adulto que, a princípio, se considera pessoa, mas eu preciso considerar que ali na minha frente, independente da idade, mas vamos pegar o bebê agora como exemplo, tenho outra pessoa. E pessoa significa alguém que é ativo, que é desejante, que desde a antes de nascer, já tem um status de sujeito inteiro e ativo. E aí eu vou ler mais uma frase aqui que eu não posso deixar de ler, que é da Amy Pickler no seu primeiro livro. Olha só, gente. Muitas vezes os bebês são vistos como brinquedos ou bonecas, ao invés de serem vistos como humanos. São cercados de pessoas que passam, circulam, o tocam, beijam, balançam, pegam. A todo momento fazem coisas para verificar as reações do bebê. Ai, se ele olhou, ai, se ele fez isso, ai, se ele fez aquilo. Eles não têm um minuto de paz. O que a Amy Pickler está dizendo aqui? Que a gente até se relaciona com as crianças pequenas, mas a gente não se relaciona com essas crianças como pessoas. E não é por mal, tá, Dana? Não é assim, ai, porque eu sou do mal. É por uma falta de compreensão mesmo, ou de conhecimento, por vezes, do quanto aquele sujeito muito pequeno, ele é pessoa, e ele tem, por exemplo, os mínimos movimentos, olhares dele, são sinal da sua pessoa, de alguém que deseja. Né? E se a gente não olha, então ela dizia, né? A observação é a única que vai nos fazer reconhecer essa pessoa. Então, cuidados na perspectiva picleriana, na abordagem picleriana, tem a ver com um encontro, tá? Entre pelo menos dois seres humanos, que são ambos ativos. E aí eu poderia ficar falando horas, mas aqui, só nesse campo, a gente tem um detalhamento dessa relação dentro da abordagem que é incrível. Por exemplo, assim, eu nunca esqueço que num aprofundamento a gente estudou os níveis da comunicação. Eu posso ter um nível, primeiro, segundo, terceiro nível. Quanto mais, né, no terceiro nível eu tenho uma comunicação realmente que integra duas pessoas. Mesmo no bebê muito pequeno, né, que a gente fala troca de turno. O bebê fala e eu respondo, é um diálogo real, né? Isso não é fácil, tá, Dana, para nós. E eu vou dizer para nós que não é fácil nem entre um adulto e um bebê, mas não é fácil um encontro real entre dois adultos, hoje em dia. Mas real mesmo, assim, de interesse genuíno pelo outro, de escuta, ora um escuta, outro escuta, de realmente eu me interessar por entender qual é a necessidade real do outro e tentar responder aquilo. Isso é muito difícil na nossa sociedade, né? O encontro genuíno, ele não tem sido valorizado. E aí a abordagem Pickler, ela vai nos dar um campo enorme de exploração, e eu gosto muito de pensar que aí a relação tem que ser planejada, viu, Dana? E é planejamento pedagógico da relação. É muito maluco falar nisso, tá, Gabriela? Mas a relação é uma coisa tão intuitiva, tão, né, assim,
Não, na abordagem Pickler, a gente tem que planejar e fazer avaliação constante, discutir muito no grupo, por que está difícil para eu me relacionar com aquela criança, né? Por que ela parece não ter muito interesse em se relacionar comigo? Será que a gente vai ter que, por exemplo, né, no Instituto Pickler, eles acham que ajuda muito quando existe um educador referência, né? Então, assim, não é um monte de adulto, né, se relacionando o tempo inteiro com aquela criança, então alguém se ocupa especialmente do corpo, que é o mais íntimo que tem naquela criança, e esse alguém, por estar ali cotidianamente com a criança, ele pode ir, então, observando e acompanhando a evolução dessa relação, né? Então, tudo isso é muito, 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 muito detalhado, né? E essa é a base, né, do entendimento da abordagem sobre o que significa cuidar do outro, qualquer ser humano, cuidar de qualquer ser humano. E tem a ver com estar disponível para o outro, de verdade, né? Uma disponibilidade de conhecer o outro, Dana, conhecer mesmo o outro. Então, vejam como eu não falei de imobiliário em nenhum momento. Não adianta eu ter um imobiliário, Dana, se eu não tenho um adulto ali realmente interessado em conhecer a criança. E aí eu vou trazer, não sei se a Rê tá aí, é uma prof que é lá do Cará, e eu acompanho eles há 3, 4 anos já. E eu gosto muito de falar da Renata, assim, não assim porque ela tá prof perfeita. Ninguém é, né? A gente está sempre buscando. Mas a Rê, na relação comigo, com os seus gestores, e na sua relação consigo mesma, assim, ela foi no seu tempo descobrindo esses princípios e aceitando, assim, e eu vejo uma grande revolução. E esses dias ela me mandou esse relato aqui que eu vou ler para vocês. Me mandou não, me postou me comentou um post meu. Neste ano de 2019, enquanto eu oferecia água às crianças, vi que o fulaninho não vinha. Ele estava deitado de bruços no chão. Ele já conseguia andar, mas estava lá. Fui verificar o que estava acontecendo. O fulano observava atentamente os movimentos de uma formiga. Ela estava num cantinho da parede e tentava sair. Ele olhava a formiga sem tocá-la. E assim ele ficou. E assim eu fiquei, observando ele observar a formiga. Na faculdade, uma professora falou da importância do estranhamento, do olhar diferente a cada dia, a cada ação, movimento. Do olhar diferente de uma rotina diária. E na prática eu vejo que isso faz toda a diferença. Precisamos estranhar todo dia. Precisamos olhar singularmente, olhar com novos olhos diariamente. Precisamos esperar pelas crianças por suas descobertas e encantamentos. Eu achei isso tão revelador, não só pela observação muito rica que ela fez do bebê explorando a formiga, mas porque fala dela, né? E dessa transformação real que ela foi vivendo, de mudar o olhar sobre ela mesma, assim, né? Porque eu acho que a abordagem também convoca os profs, e por isso que eu acho que não é fácil. E aí é o último ponto que eu queria falar, assim. Não é fácil quando você tem que desconstruir também o olhar que tu tem sobre ti mesmo e sobre aquilo que sustenta a tua segurança profissional. Porque muitas vezes a segurança profissional, ela tá sustentada assim, o meu valor tem muito a ver quando eu consigo, por exemplo, que todas as crianças participem, aí eu me sinto uma boa prof. Ou eu me sinto uma boa prof quando eu consigo produzir coisas bonitas, assim, coisas concretas. Ou eu me sinto boa prof quando eu recebo muitos elogios, sei lá, né? E a abordagem Pickler, ela entende que a boa prof, vamos pensar assim, o que ela tem mais, assim, boa não é no sentido de julgamento, tá? Boa no sentido, assim, de uma ética da atuação, vamos pensar assim. Ela é uma profissional que ela não sabe muita coisa. Ela tem que não saber para poder lançar um olhar para as crianças que a Rê falou aqui, que é um olhar de estranhamento. E aí, como é que tu se sente seguro se uma abordagem te convoca a não saber? Né? Assim, eu não conheço essa criança, então agora eu vou ter que descobrir que mundo ela tem para apresentar para mim, né? E nós vamos ter que realmente construir esse conhecimento junto com a criança. Então isso é muito difícil, assim, sabe, Dana? Eu acho que é um baita desafio e eu não acho nada simples. Por isso que, aí vem a questão, né?
o cuidado com o outro não pode ser só com a criança. Nesse sentido, assim, de eu ter uma relação de respeito, de querer realmente me relacionar com essa criança como uma pessoa, né? Então, assim, vou limpar o nariz dessa criança, eu realmente chego nessa criança, fulano, prof, percebeu, né, que o teu nariz está escorrendo, eu tenho o papel aqui, né, tu queres te limpar, tu queres que eu te limpe, vamos pensar uma criança maior, né, né, o que tu queres nesse momento, vamos lá, não é só nesse nível a relação de cuidado com o outro, é também dos adultos com os adultos, né. Então, assim, eu acho que uma instituição que se propõe mesmo a se inspirar na abordagem, ela precisa entender que também os adultos precisam ser vistos pelos gestores, pelos colegas, como pessoas, né? Pessoas que, enfim, que sentem, que não sabem, que precisam de mais apoio, porque às vezes a gente se irrita assim, né? A gente queria que todo mundo fizesse tudo sozinho. Por que que aquele ali, né, precisa de mais ajuda? É bom mesmo quando todo mundo já sabe fazer tudo. E tem aquele lá que vai precisar, e aí a gente acha estranho, vai precisar da cartilha para começar. Entende? Porque a abordagem Pickler diz isso. Quando os adultos que não conhecem ainda, né, essa forma de trabalho, talvez eles vão precisar de uma cartilha. E não é assim a cartilha impositiva, mas é uma cartilha que deu um caminho. Eu sempre dou esse exemplo, tomara que não tenha ninguém aí. Mas uma vez eu fui trabalhar na URGS, ali na FACED, como professora substituta. E aí eu estava acostumada, assim, né? Sim, eu sempre fui autônoma, assim, no sentido de criar, de pensar. Mas eu sempre estava acostumada com pessoas que me acolhiam e diziam assim, olha, Gabriela, aqui é assim, assado. E eu cheguei ali na URGS e as pessoas muito queridas me disseram assim, faz como tu quiser. E era a minha primeira experiência em Universidade Federal. Eu ia ter 4 ou 5 turmas de licenciatura. Não, pode fazer do teu jeito, faz, bem tranquilo. Não, mas me dá um modelo. Não, mas assim, qualquer indicação para eu ter uma ideia da expectativa de vocês. Não, Gabriela. Gente, foi devastador para mim. Eu sofri muito. Eu sofri muito, 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 muito. Foi uma experiência muito rica, mas foi de muito sofrimento. Por quê? Porque tem pessoas que vão precisar, e isso é cuidado com o outro também, né? Assim, de a gente reconhecer que tem adultos que vão conseguir aprender mais no coletivo, outros vão aprender mais num contexto menor, mais íntimo, né? Então, é uma instituição que também tem que ser sensível a essas questões, né? Então, assim, cuidado é para todos, e cuidado também não é mimimi, assim, no sentido de, beijinho, beijinho, abraço. Não, cuidado é uma coisa séria, né? Cuidado é disponibilidade real, é investimento no outro. E às vezes isso implica dizer não também. Acho que é um outro mito da abordagem. A abordagem Pickler é assim, que as crianças fazem tudo o que querem, liberdade e não tem nenhum limitador, né? E para o adulto é a mesma coisa, né? O adulto vai precisar, né, também dessas orientações, né? De uma estrutura que permita que ele seja autônomo, né? Porque a autonomia também é uma coisa relativa, né? A autonomia está sempre circunscrita a um contexto de limites, de regras, né? E faz parte também da construção da autonomia a gente entender essas regras e tomá-las como próprias, tá? Falei um monte. Vai lá. O que tu quer dizer aí nesse final? Aqui deve ter mais uns... Bom prazer. Pois é, quanto tempo nós temos? Você aparece aí para ti? Ainda não aparece, mas a gente começou umas 6h15, né? Deve ter uns 10 minutos. Começou um pouquinho. Tá. Trazer um pouquinho o que o pessoal está colocando, assim. O cuidar do cuidador, como é importante. Sim. O pessoal da infância trouxe. Amando as abordagens da Convocar Infância, muito obrigado. Vocês fazem parte disso também. Estão gostando muito da live. Fala maravilhosa, muito esclarecedora para a Gabi. Então, eu queria trazer acho que já foi lá para cima, não consigo trazer. Mas, Gabi, eu acho que é bem isso. Vou trazer um pouco de mim, assim. Tu esclareceu que acho que a abordagem Pickler, ela traz um pouco desse lado do educador. Todo educador, ele é cuidador. Todo educador, ele precisa cuidar do outro. Ele precisa, além das relações da criança
do adulto com a criança, mas do adulto com o adulto também. De a gente cuidar do outro, cuidar da troca, eu acho, né? Isso como é importante, porque eu acho que nesse mundo que a gente vive hoje, que é um mundo de meio que, não digo todos, mas aquela coisa da competição, sabe? E parece que eu tenho que correr, porque senão eu fico atrás. E eu acho que não precisa ser por aí. Eu acho que Pickler, então, já tratava disso há muito tempo mesmo, né? Que a pessoa tem que cuidar do outro. E aí, assim, a gente vai estar cuidando da gente mesmo, né? E o cuidar da criança, o que adianta a gente não... Ah, não cuido nem de mim, vou cuidar do outro, né? Então, eu gostei muito dessa tua fala do cuidado ali. Por E assim, da exemplo, né, relação. não, eu fiquei pensando, vocês, a maior parte das profs também são mães. E uma instituição que entende o valor do cuidado, ela vai se preocupar muito em relação a isso, né? Como as profs estão podendo ser mães? Porque para mim é uma grande contradição, por exemplo, eu não estar bem na minha relação com meu filho e eu chegar na escola né, conseguir, né, ser uma, né, cuidadora exímia das crianças, se eu não estou me sentindo bem nesse lugar, porque eu acho que isso é muito difícil, isso dá uma live, eu acho. Que aí nem tem que ser eu, tem que ser alguém que é mãe e é educadora. Porque você, olha a grande contradição, né, que se vive, assim. Eu acho que, imagina, a abordagem Pickler, ela é tão preciosa no cuidado com a criança, que até isso a instituição tem que cuidar. Como é que eu vou exigir que as minhas educadoras façam isso, e aí eu chego em casa todo dia e percebo que tá difícil para mim fazer isso com meu filho. Então, cada vez que eu vou fazendo uma criança, mexe demais comigo. Porque, puxa, né, eu tô aqui me devotando para essa criança, mas lá em casa as coisas não estão bem. Então, vejam como isso tem que ser cuidado. Isso é uma coisa que eu aprendi muito esse ano. A gente foi para o Equador também, um grupo lá na Fundação AMI, né, com a Maria e com a Etienne, que também se inspiram na abordagem Pickler, além da sua própria abordagem. Mas isso me chocou muito. Eles falaram sobre isso, assim, né? Que eles fazem questão eles chamam de cuidadoras, que as cuidadoras, que são mães, levem as suas crianças para lá. Porque elas têm que ter o direito de também levar os seus filhos para o melhor lugar que elas acreditam, porque elas acreditam que lá é o melhor lugar. Então, como é que eu não vou levar meu filho para lá? Como é que eu vou colocar ele em outro lugar que eu não acredito? Que grande contradição. Então, assim, tudo isso é muito cuidado na abordagem, sabe, Dana? E tu falou uma coisa bem importante, todo educador é cuidador. Se tem uma bandeira que eu defendo e que a abordagem Pickler defende, eu acho que a gente tem que defender mais ainda, é que, sim, nós precisamos assumir que os educadores infantis cuidam, sim, e que não é feio falar em cuidado, porque o que fizeram com a palavra cuidado na educação infantil é um crime. Relegaram essa palavra para um lugar, assim, péssimo. Né? Deixando para trás uma história que era importante. Quem disse que não era importante as instituições que a gente chama de assistenciais, né? Quem disse que cuidar do corpo não é uma coisa importante para um sujeito que precisa se desenvolver integralmente? A gente não pode deixar isso de lado. E cuidar é uma das profissões mais lindas que existem, né? Então, assim, cuidar do outro, os psicólogo que não assume que é cuidador, não, a gente cuida. É isso que a essência é o cuidado, né? A gente tem que assumir isso. Então, eu acho que isso é muito, muito, muito válido, assim, frisar, né? Que isso não faz da profissão menos, pelo contrário, um profissional que se propõe a cuidar com excelência do outro, salva uma sociedade. Só isso. Salva a humanidade. Que mais, né? Claro, que pena que nem todo mundo vê assim, em especial os nossos, né, sistemas educacionais, que infelizmente ainda colocam a educação infantil como a área, né, uma das áreas de menos investimento e menos valorização. Mas é o profissional que né, se dispõe a fazer isso, vai salvar vidas. Né? Então, acho que tem tudo isso, assim, e eu acho que a abordagem é isso. Para mim, ela é isso, né? Ela representa isso, assim. Mas não é fácil. Não é fácil, é um trabalho de tempo, com calma, com respeito aos tempos de cada um, né? Eu acho que isso também a gente tem que considerar. Mas é muito lindo. É muito lindo. Eu acho que esse é o objetivo, assim, sabe? Eu acho que o objetivo dessa live, eu acho que de outras que a gente traz, é que a gente se instigue a saber mais.
né? E a procurar, pesquisar e a gente trazer para nós isso. Eu acho que todo educador tem que ter isso agora eu vou pesquisar um pouco mais porque eu me interessei mais sobre o assunto. Quem já conhece, melhor ainda, acho que só traz mais ainda para refletir sobre o seu dia a dia, né? E o nosso objetivo das lives, da Convocar a Infância é isso. Eu acho que o que trouxe aqui para nós é encantador. Acho que dá para ficar mais uma hora, com certeza, e tranquilo. E tu tem essa fala, sabe, Gabi, que tu, assim, tu hipnotiza a gente, tu leva a gente onde tu está, tu vai hipnotizando e a gente vai indo junto, né? É maravilhosa essa fala, acho que o pessoal só tem a agradecer, tá todo mundo agradecendo. E parabéns, assim, pelo teu estudo, parabéns, eu acho que tem que continuar. Eu tô mais próximo da Gabi agora e tô, assim, encantado com tudo que tu passa, assim, pra gente. Realmente, eu acho que a tua fala foi essencial para esse início, assim. E agora o Rafael vai trazer também a questão do cuidado, mas mais do movimento, né, ali da criança. E acho que a tua fala foi exatamente assim, é para isso, acho que para iniciar. E eu acho que a gente tem que falar mais também sobre a abordagem Pickler, com certeza. Em outros momentos tem que aparecer. Muito obrigada. Eu acho que tu quer deixar assim um agradecimento, vou deixar tu falar, mas primeiro eu quero agradecer então a tua presença aqui, a teu aceite do convite assim de primeira, a gente falou, eu te falei, e isso nos traz essa credibilidade de trazer pessoas que realmente vão falar e vão nos encantar com a sua fala. Adorei, adorei mesmo. Que bom, Dani. Não, eu tava pensando aqui, assim, né, que a gente tem um monte de gente no Brasil, assim, estudando muito, aplicando muito. É imenso, assim, o grupo, a gente fica muito feliz, né, tem um monte de gente da rede aí, e a rede, e falando assim, importante dizer que a Rede Pickler Brasil não é uma panela, tá? Qualquer um pode entrar no site, né, da Rede Pickler Brasil e se tornar membro. É bem importante isso, tá, gente? Porque, sem contar que lá no site vocês vão ter acesso aos eventos, a bibliografias e tudo mais. E também pode se tornar membro no sentido de estar fazendo parte e recebendo mais, né, as informações a respeito da abordagem. Então, a ideia não é, né, pelo contrário, a gente quer, eu falo por mim, assim, que isso se expanda pelo país, mas com muito cuidado, né, Dani? Por isso essa live também acho que é importante, assim, com muito cuidado, porque se a gente fizer uma leitura muito leviana da coisa, a gente não vai pegar a essência, como a própria Amy Pickler dizia, assim, né? O importante é a essência, os erros vão vir no meio do caminho, né? Mas se tu captou a essência, aí a coisa só vai, né? Então eu acho que isso isso é o mais importante, assim, de tudo. E eu acho que agora o Rafa vai poder entrar em detalhes, que eu não falei, nenhum detalhe, eu falei bem nos princípios gerais, e aí vai ajudar ainda mais o pessoal a entender um pouco mais disso tudo. Te agradeço muito, 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 muito pela oportunidade. Foi um jeito de eu revisitar materiais, estudar de novo, me inspirar de novo. Eu terminei hoje a live e pensei, eu quero ficar meio ano lá aprendendo mais com elas, assim, porque, sei lá, né, o Instituto, espero que tenha vida longa, mas a gente nunca sabe, né, então eu quero poder ainda aprender mais, assim, para poder me tornar uma pessoa melhor e também levar isso para fora aí. E a gente pode pensar numa live mais pra gente para falar sobre o Instituto AMI lá, que tu foi, né? Meu Deus. Eu tenho um pouquinho de conhecimento, mas eu quero escutar mais e quem já foi lá principalmente. Gabi, tô com medo que tu não consiga salvar. Não, eu vou salvar, pode ficar tranquila. Beijo. A Gabi vai salvar, vai mandar para mim, depois vai ficar salva lá no canal. Vou colocar no GTV lá, tá bom? Isso, hoje mesmo eu já mando. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigado, viu, por tudo. E sexta-feira tem mais, então, às 6 horas, agora daí com o Rafael. Falando mais um pouco sobre a abordagem Pickler. Espero todos vocês. Beijo. Tchau. Tchau.